Olá, vamos então para mais um item do nosso capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, e abordando subitens dos pactos, poder oculto, talismãs, feiticeiros, bênçãos e maldições. E com esses subitens, nós terminamos então o capítulo 9. A próxima aula já será do capítulo 10. Vamos nos preparando então para esse capítulo que, num primeiro momento, podemos pensar: nossa, é bem desinteressante, mas na verdade tem umas discussões que são bem atuais e relevantes. Vamos lá? Vamos fechando os nossos olhos, rogando ao Pai que nos auxilie na compreensão dos seus ensinamentos, que possamos aprender a observar, principalmente a natureza. Também observar o nosso interior, a nossa consciência, onde está inscrita a lei do Pai. Que possamos ampliar horizontes, modificar a nossa compreensão e dessa forma irmos melhorando a nossa forma de atuar nesse mundo que estamos provisoriamente. Agradecemos a Allan Kardec por esse magnífico trabalho de codificação da doutrina que tanto vem nos ajudando, principalmente com o Livro dos Espíritos. Que possamos dar um passinho a cada dia rumo à nossa perfeição espiritual. Assim seja. Vamos iniciar então falando dos pactos. Que vem a ser um pacto? Nós vimos muito em filmes falando de pessoas que venderam a alma ao diabo. Será que isso existe ou será que isso é pura alegoria? Vamos ver o que Kardec nos diz. Então, na questão 549, Kardec pergunta: algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? Não, não há pactos. Então, Kardec, aliás, os espíritos são taxativos, não há pactos. Portanto, esses filmes onde as pessoas vendem a alma ao Satanás, ao diabo, são mera ficção, isso não existe. Mas o que será que existe? Alguma coisa tem, porque nós sabemos de ligação de espíritos voltados ao mal com encarnados no intuito de prejudicar, de tornar rico e muitas vezes esses pactos têm a ver com interesses materiais, pessoas que querem a riqueza sem se esforçar, ou pessoas que querem um grande amor ou uma determinada compromisso com uma determinada pessoa. Então, nós vemos que existe a procura de vinculações com espíritos inferiores para satisfazer essas necessidades que são puramente materiais. Então, os espíritos continuam. Há, porém, naturezas más que simpatizam com os maus espíritos. Por exemplo,
Queres atormentar o teu vizinho e não sabes como hás de fazer. Chamas então por espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal e que, para te ajudarem, exigem que também os sirvas em seus maus desígnios. Então, olha que interessante isso. Então, o pacto propriamente dito não existe, mas existem ligações que encarnados podem fazer com desencarnados visando determinadas coisas. Só que os espíritos deixam claro que tem uma contrapartida. Quando nós já aprendemos que toda ligação com os espíritos, sejam eles bons ou infelizes, se dá via pensamento. Se nós desejamos o mal, se nós desejamos coisas materiais, nós então nos vinculamos a esses espíritos imperfeitos via pensamento. E daí nós damos abertura a futuras obsessões. Então vamos ver o que mais que que os espíritos nos falam nessa questão. Mas não se segue que o teu vizinho não possa livrar-se deles por meio de uma conjuração oposta e pela ação da sua vontade. Aquele que intenta praticar uma ação má, pelo simples fato de alimentar essa intenção, chama em seu auxílio maus espíritos, aos quais fica então obrigado a servir, porque dele também precisam esses espíritos para o mal que queiram fazer. Nisso apenas é que consiste o pacto. Então, se o encarnado se liga a esses espíritos infelizes, visando prejudicar alguém ou visando algum benefício próprio, ele vai vir a solicitação da contrapartida, porque os espíritos infelizes, eles também necessitam dos encarnados para as coisas que eles querem. Então, nada se faz impunemente, nada se faz sem consequências. Todas as nossas ações têm uma consequência, quer material, quer espiritual. Essa consequência dessa ligação com espíritos infelizes podem não ter uma contrapartida, uma consequência material, mas pode ter uma consequência espiritual, que é a obsessão. Bem, nós falamos com relação àquele que faz o pacto, mas existe aquele que recebe a intenção da pessoa que fez o pacto. E como que fica? E aí os espíritos nos esclarecem que pode a pessoa que, aqui no caso, esse exemplo do vizinho, né? Então, o vizinho pode livrar-se. E como que se livra disso? Nós sabemos que a comunicação dos espíritos se dá via pensamento e que um espírito pode dominar o outro através do pensamento. Quando existe um acordo, não é pacto aqui, né? Na verdade, existe um acordo entre um encarnado e um desencarnado ainda imperfeito. A pessoa que fez esse acordo, ele está vibrando na mesma vibração que esse espírito. Então, ele está em sintonia. Aquele que vai receber
que os espíritos falam aqui do vizinho. Vamos usar essa palavra para ficar mais fácil. Então, esse vizinho, ele poderá receber se a vibração dele estiver no mesmo nível do espírito imperfeito. Se a vibração desse vizinho for superior, este espírito que está vibrando nessa faixa, ele não consegue atingir aquele que está vibrando numa faixa superior. Porque se ele vier aqui para atingir, ele elevou o seu padrão vibratório. E assim sendo, seus interesses vão se modificar. Ele já não vai querer fazer o mal para o vizinho. Então, para fazer o mal, precisa haver uma sintonia vibratória. Mas vamos supor, o vizinho está nessa vibração mais elevada, só que de repente acontece alguma coisa, ele fica chateado, ele acorda de mau humor e sua vibração cai. Aí, se ele entra na mesma faixa vibratória, então esse espírito que fez o acordo com o encarnado vai conseguir prejudicar, vai conseguir interferir. Como que é essa interferência? Através do pensamento. O espírito vai emitir uma onda de pensamentos que vai chegar ao vizinho e se ele está infeliz, vai torná-lo mais infeliz. Se ele brigou com a esposa, essa briga vai aumentar. Se ele deseja bens materiais, ele vai desejar mais arduamente. Então, potencializa esses sentimentos infelizes. Então, se existe alguém que nos deseje mal, nós podemos nos livrar disso. Se existe alguém que fez um pacto para nos prejudicar, nós podemos nos livrar disso. De que forma? Mantendo nosso padrão vibracional elevado. Como que mantém o padrão vibracional elevado? Já estudamos também. Mantendo o nosso pensamento elevado. Não permitindo que coisas do mundo exterior cheguem até nós e nos prejudiquem, que baixe o padrão vibratório. Então, boas leituras, escolher os programas de televisão, escolher aquilo que vai ver na internet, prece, evangelho no lar. Tudo isso ajuda muito a manter o nosso padrão vibracional. E dessa forma, evitando que espíritos infelizes nos atinjam. E Kardec, então, faz um comentário a essa resposta. O fato de o homem ficar, às vezes, na dependência dos espíritos inferiores nasce de se entregar aos maus pensamentos que estes lhe sugerem, e não de manipulações quaisquer com eles façam. Então, os espíritos não conseguem nos manipular, não conseguem fazer nada conosco. Eles conseguem nos atingir através do pensamento. O pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria representativa da simpatia. Simpatia, já vimos, né? Espíritos simpáticos que vibram na mesma faixa vibratória. Uma alegoria representativa da simpatia existente entre um indivíduo de natureza má e espíritos malfazejos. Então, um pacto no sentido vulgar, porque não é o sentido que Kardec dá a essa palavra, é um sentido que nós damos no nosso dia a dia, essa palavra pacto, ela realmente
não existe, como nós vimos, mas existe uma forma que um espírito infeliz pode nos atingir, que é através do pensamento, emitindo pensamentos infelizes, pensamentos de discórdia, pensamentos de ganância, e nós absorvemos esses pensamentos e modificamos o nosso querer. Então, isso é possível. Qual o sentido das lendas fantásticas em que figuram indivíduos que teriam vendido suas almas a Satanás para obterem certos favores? Já comentamos até um pouco sobre isso. Todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral. O vosso erro consiste em tomá-las ao pé da letra. Isto a que te referes é uma alegoria que se pode explicar desta maneira. Aquele que chama em seu auxílio os espíritos, para deles obter riquezas ou qualquer outro favor, rebela-se contra a providência, renuncia à missão que recebeu e às provas que lhe cumpre suportar nesse mundo. Por que rebela-se contra a providência? Providência nós sabemos que é Deus. Nós, quando vamos reencarnar, participamos do planejamento reencarnatório. Então, vimos que existem pessoas que não participam, mas que a grande maioria dos espíritos que reencarnam na Terra já conseguem fazer isso, participar do planejamento. Se eu participo do meu planejamento reencarnatório, eu sei o que eu vou passar. Só que eu posso chegando na hora H, né, estando encarnado, essa minha ideia, essa minha vontade pode se modificar em virtude das coisas que eu recebo do mundo externo. E aí eu posso querer modificar, eu posso não aceitar as minhas provas e as minhas expiações e querer fazer pactos para que os espíritos me livrem da prova ou me deem fortuna ou façam com que determinada pessoa se apaixone por mim. Mas o fato é que toda vez que eu atuo de uma forma que não está em conformidade com o meu planejamento reencarnatório, eu não estou aceitando aquilo que Deus designou para mim. Então, eu estou me rebelando. Sofrerá na vida futura as consequências desse ato. Não quer isso dizer que sua alma fique para sempre condenada à desgraça. Então, nós já vimos que tudo aquilo que fazemos tem consequências. Se nós não aceitamos uma prova, vai ter consequência. Não que nós vamos sofrer por toda a eternidade. Já vimos que isso não existe, que os espíritos progridem sempre. É uma lei do progresso. Mas, desde que, em lugar de se desprender da matéria, nela cada vez se enterra mais, não terá, no mundo dos espíritos, a satisfação de que haja gozado na terra, até que tenha resgatado a sua falta por meio de novas provas, talvez maiores e mais penosas. Então, se nós viemos para algum resgate, para alguma prova, e nós fugimos dessa prova ou desse resgate, no futuro nós vamos ter que enfrentar, porque isso cabe, né? A prova o que é? Ela significa um aprendizado. Nós temos que aprender determinadas coisas enquanto estamos encarnados na Terra. Se fugimos desta prova, no futuro nós vamos ter que passar por ela do mesmo jeito. Só que quando nós
não enfrentamos uma prova ou uma expiação, quando ela retorna, ela vem agravada. Então, não é melhor enfrentarmos, aceitarmos a providência divina, os desígnios e entender que tudo aquilo que nós enfrentamos é para o nosso progresso espiritual, para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento. Então, a partir do momento que nós temos essa clareza, nós vamos já encarar de outra forma as provas, as expiações, e assim como esses pactos. Jamais vai passar pela nossa cabeça nos vincularmos a um espírito infeliz visando escapar de uma prova ou uma expiação, porque nós saberemos que disso vai gerar consequências desagradáveis no futuro. Coloca-se, por amor dos gozos materiais, na dependência dos espíritos impuros. Estabelece-se assim tacitamente entre estes e o delinquente um pacto que o leva à sua perda, mas que lhe será sempre fácil romper se o quiser firmemente, granjeando a assistência dos bons espíritos. Nós sabemos que romper uma obsessão não é tão fácil, não, dependendo do grau que ela esteja. Quando é uma obsessão simples, essa obsessão pode ser quebrada só com a nossa vontade. Mas dependendo do grau de influência desse espírito, nós precisamos de ajuda exterior. Nós sozinhos não conseguimos. E isso vocês vão estar estudando quando vocês fizerem o estudo do livro dos médiuns. Então, vai ser vista essa influência, como lidar com ela, o grau que isso ocorre na nossa vida. Então, aguardem os próximos capítulos dos nossos estudos. Mas o fato é que, para nos preservarmos, sempre é bom aceitar aquilo que os desígnios de Deus e procurar sempre estabelecer vínculos com o plano superior. Que este sim vai nos ajudar, vai nos auxiliar através das boas inspirações, não de conselhos nefastos. Então, próximo subitem, poder oculto, talismãs, feiticeiros. Com relação ao poder oculto, talismãs, feiticeiros, quem já não pendurou uma ferradura sobre a porta, ou andou com uma patinha de coelho, ou qualquer amuleto? Nós temos ainda muito desses costumes de utilizar esse tipo de coisa. Vamos ver então o que os espíritos nos falam sobre isso. Pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer o mal ao seu próximo? Então, aqui a gente tem que compreender essa pergunta, porque Kardec está perguntando não se o homem vai fazer mal, mas se o espírito vai fazer mal. Então, o espírito que um homem fez um acordo com ele para prejudicar alguém, esse espírito pode fazer mal a, a esse encarnado? E a resposta é não. Deus não o permitiria. Por quê? Existe uma série de situações. Primeiro, que para um espírito ter um ascendente, conseguir fazer alguma coisa,
ele não consegue fazer nada material. Ele vai fazer o quê? Via pensamento. Ele vai influenciar as ideias da pessoa. Então, uma pessoa contratar, né, fazer um acordo com um espírito para ele fazer mal para alguém, esse alguém precisaria o quê? Estar em sintonia com esse espírito, isso pensar, ou ter as mesmas ideias, ou ter os mesmos pensamentos. Então, na verdade, se alguém consegue fazer o mal ao outro, é porque esse outro está na mesma sintonia vibratória. Outra questão, se o espírito busca prejudicar alguém e esse alguém opera no bem, tem um pensamento positivo, o plano espiritual não vai permitir que um espírito prejudique alguém, um encarnado, que está buscando realizar, que está buscando melhorar, que está empenhado na sua transformação. Então, na verdade, se nós recebemos alguma influência, isso se deve ao nosso comportamento, à nossa forma de nos relacionarmos com o mundo e com as coisas materiais, ao nosso pensamento, a busca da melhora. Tudo isso é que vai abrir brechas para que algum espírito possa nos influenciar e sempre através do pensamento, nunca através das coisas materiais. Que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar? Então, será que existem feiticeiros, bruxas, magas? Algumas pessoas dispõem de grande força magnética de que podem fazer mau uso se maus forem seus próprios espíritos, caso em que possível se torna serem secundados por outros espíritos maus. Então, se a própria pessoa, quando ele fala seu próprio espírito, é a própria pessoa, né? Espírito, perispírito e corpo. Se a própria pessoa é uma pessoa má, ela vai, ela vai ter propósitos maus e aí utilizar essa força magnética para o mal. E quando a pessoa é má e ela tem uma emanação fluídica baixa, então o que vai acontecer? Ela vai atrair para si espíritos que vibram na mesma faixa. Então, se ela é má, ela vai atrair para si espíritos maus. Agora, a força magnética todos nós possuímos, todos. Isso não tem a ver com a mediunidade. Então, essa força magnética ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Existem pessoas que têm um magnetismo tal que eles utilizam esse magnetismo para cura. Não confundir com o passe. Por quê? Porque o passe é a utilização dos fluidos do plano espiritual mais os fluidos das pessoas. Nós todos emitimos fluidos todo momento. Então, o passe é a união desses dois tipos de fluidos, o fluido espiritual e o fluido material, que vem da emanação dos encarnados. Então, esse poder magnético, essa emanação fluídica, todos nós conseguimos fazer, todos nós temos. Agora, o que acontece?
que nem todos sabem utilizar essa força magnética. Tanto que Jesus nos falou que nós poderíamos fazer aquilo que ele faz e muito mais. Agora, provavelmente não. Conforme nós vamos aprendendo a utilizar a nossa força magnética. Então, é essa força magnética que opera aquilo que Jesus conseguiu fazer enquanto esteve entre nós. Então, repito, todos possuem esta força magnética. Alguns já compreenderam seu funcionamento e sabem utilizá-la de alguma forma. Outros são completamente ignorantes quanto ao uso dessa força magnética. Então, cabe a nós o quê? Estudar, se informar, aprender, porque aí nós vamos utilizar nossa força magnética para o bem, para as coisas boas. Não creias, porém, num pretenso poder mágico que só existe na imaginação de criaturas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos citam como prova da existência desse poder são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Então, nós temos esse costume de julgar algo que nós não compreendemos como algo fantástico, maravilhoso. Kardec fala um pouco disso no livro A Gênese, num capítulo chamado Fluidos, que ele diz que a maioria das coisas que são, aliás, todas as coisas que são produzidas são coisas naturais. Por quê? Porque vem da lei de Deus, vem da organização que Deus deu ao nosso orbe, à matéria. Então, tudo aquilo que é produzido é natural. Por que que nós damos este ar de sobrenatural, de maravilhoso? Porque nós não compreendemos como aquilo é feito. Tanto que teve uma época que os portugueses, quando chegaram no Brasil, eles falavam para os índios que eles conseguiam pôr fogo na água. Por quê? Porque os índios não conheciam o álcool. A imagem do álcool é igual à imagem da água. Então, os portugueses colocavam fogo naquele álcool e falavam para os índios que eles estavam colocando fogo na água e os índios acreditavam. Por quê? Porque não conheciam o álcool. Então, tudo aquilo que nós não conhecemos, tudo aquilo que nós ainda não desenvolvemos, nós temos esse costume de julgar como maravilhoso, como sobrenatural. Mas, na verdade, Kardec fala que, na verdade, não existe o sobrenatural, que tudo é natural e faz parte da lei de Deus. Que efeito podem produzir as fórmulas e práticas mediante as quais pessoas há que pretendem dispor do concurso dos espíritos? Então, será que existe uma fórmula mágica para a gente chamar os espíritos, para os espíritos fazerem as coisas que nós queremos? O efeito de torná-las ridículas, se procedem de boa fé. No caso contrário, são tratantes e merecem castigo. Todas as fórmulas são mera charlataniaria. Não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, nem talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porquanto estes só são atraídos pelo pensamento, e não pelas coisas materiais. Então, primeiro, os espíritos não vão se submeter a ninguém. Se eles fazem algo, se são bons, fazem pelo nosso bem, para nos auxiliar. Se são imperfeitos, fazem porque no futuro eles pretendem
alguma coisa de nós. Eles fazem ou por barganha ou para que nós acreditemos neles e acabamos cedendo e eles nos dominam. Então, não existe palavra mágica, não existe nada que faça um espírito fazer aquilo que nós queremos. Cada ser, seja no plano físico ou no plano espiritual, ele é dono de si mesmo, ele é dono das suas vontades. E ninguém pode submeter ninguém. Mas não é exato que alguns espíritos têm ditado, eles próprios, fórmulas cabalísticas? Então Kardec fala, bom, se não é possível, se não existe fórmula, por que que alguns espíritos ditam essas fórmulas? Efetivamente, espíritos há que indicam sinais, palavras estranhas ou prescrevem a prática de atos por meio dos quais se fazem os chamados conjuros. Mas ficai certos de que são espíritos que de vós outros escarnecem e zombam da vossa credulidade. Então, um espírito que faz isso certamente não é um espírito elevado, é um espírito imperfeito, é um espírito infeliz. Ele faz isso por quê? Com o intuito de se divertir com a nossa credulidade. Por quê? Porque nós acreditamos em tudo e cedemos a tudo aquilo que ele nos fala. Então, se eles ditam, é com a finalidade de zombar de nós. Não pode aquele que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã, atrair um espírito, por efeito mesmo dessa confiança, visto que então o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia a concentração? Então, aqui o Kardec está falando o quê? A pessoa tem um talismã, ele confia nesse talismã. Então, quando ele pega esse talismã, ele emite um pensamento com o poder de produzir um efeito, ou de atrair um espírito, ou de produzir qualquer efeito. Mas para aquela pessoa, é o talismã que está causando esse efeito. Mas, na verdade, não é o talismã, seria a força do pensamento. Então, vamos à resposta. É verdade, mas da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza do espírito que é atraído. Então, se a pessoa faz um pensamento que é um pensamento de bondade, é um pensamento de auxílio, é um pensamento de melhoria, ele vai atrair espíritos bons que vão auxiliá-lo. Agora, se alguém faz um pensamento de ganância, de querer prejudicar o outro, de querer de cobiçar o que o outro tem, ele vai atrair o espírito que vibra nessa faixa, nessa mesma faixa. Então, vai atrair espíritos infelizes e imperfeitos. Ora, muito raramente aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã deixará de colimar um fim mais material do que moral. Então, o que ele está falando aqui? Uma pessoa que confia que um talismã tem esse poder, ele é uma pessoa que não tem um desenvolvimento intelectual e moral elevado. Então, certamente, o que ele deseja é muito mais material do que espiritual. Qualquer, porém, que seja o caso, essa crença denuncia uma inferioridade e uma fraqueza de ideias que favorecem a ação dos espíritos imperfeitos e escarninhos. Toda vez que nós somos crédulos, nós estamos facilitando
que espíritos imperfeitos utilizem essa credulidade. Porque qual é a nossa obrigação? Estudar, aprender, entender como funciona essa troca entre o plano material e o plano espiritual. Toda vez que nós nos acomodamos na nossa falta de conhecimento, nós estamos dando guarida a espíritos, a que espíritos inferiores utilizem a nossa incredulidade. É culpa do plano espiritual? Não, é culpa nossa, porque é nossa obrigação estudar, é nossa obrigação compreender, é nossa obrigação crescer, tanto intelectualmente como moralmente. Agora, abrindo um parênteses e não criticando religião alguma, vamos falar um pouquinho das imagens. Imagens de santos. Será que essas imagens não têm a mesma função de um talismã? Será que um santo ou um espírito superior precisa que nós nos dirijamos a essa imagem para que ele nos atenda? Na verdade, a imagem ela serve muito mais para nós do que para o espírito. Porque como nós ainda não temos o adiantamento espiritual necessário, essa imagem acaba fazendo com que que facilite a nossa forma de pensar, facilite a nossa emanação fluídica, a nossa concentração. Então, essa imagem ela serve para nós, para nos auxiliar, para auxiliar essa ligação com o plano maior, e não para o espírito, para aquele ser que está sendo chamado para vir em auxílio, ele não precisa de imagem nenhuma. É só a força do pensamento, como nós já estudamos. Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como sejam a força magnética ou a dupla vista. Então, como fazem coisas geralmente incompreensíveis, são tidas por dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? Então, esse nome, né, de feiticeiro a gente acaba dando porque nós não compreendemos aquilo que é feito pela pessoa. Só que, como nós já estudamos determinadas coisas, então, enquanto alguém que tem um pouco mais de instrução consegue perceber que aquele efeito, aquele fato, aquele acontecimento não é sobrenatural, mas ele é fruto da pessoa saber manipular os fluidos magnéticos, saber como utilizá-los, ou a pessoa ter a dupla vista, que nós já estudamos isso. Que a pessoa que tem a dupla vista consegue fazer? Consegue perceber fatos que ainda não aconteceram ou conseguem ver à distância. E aí, como nós não compreendemos aquele acontecimento, como a maioria, né, nós que estamos estudando já compreendemos, mas a maioria das pessoas não compreende, nem sabe que existe a dupla vista, acaba nomeando a pessoa que faz isso como alguém que tem um poder sobrenatural e usa essa denominação de feiticeiro. Mas, na verdade, não existe feiticeiro, não existe ninguém
poder sobrenatural, esses poderes são naturais, como nós já vimos. E Kardec comenta: o espiritismo e o magnetismo nos dão chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que a bem dizer formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Então, Kardec nos chama atenção. Você quer ser ludibriado? Nunca estude. Ou, se você quer compreender o que realmente é possível, o que é realmente fenômeno, o que está por trás das coisas, estude, se esclareça, que quanto mais nós nos esclarecermos, melhor nós vamos compreender todos os fatos que estão à nossa volta. Tem algumas pessoas verdadeiramente. Tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? O que vocês acham? A força magnética pode chegar até aí, sendo secundada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Então, nós já vimos que através dos passes existem fenômenos de cura, porque a pessoa que está emitindo um passe, ele está com um firme desejo de fazer o bem e ele tem a pureza dos sentimentos. Então, são esses dois fatores, os fatores primordiais para que se consiga a cura. Desejo do bem, pureza do sentimento, né? Pureza do sentimento e o desejo de fazer o bem. Então, são as duas coisas necessárias para que para que esse fenômeno de cura possa acontecer. Então, já vimos que a força magnética todos têm. Quando juntamos a nossa força magnética ao, ao magnetismo do plano espiritual, é um passe. Quando só nós emitimos essa força magnética, então é algo material, é realmente a força magnética pura. E tanto o passe quanto a força magnética das pessoas conseguem curar. Como que elas conseguem? Tendo pureza de sentimento e desejo de fazer o bem. Cumpre, porém, desconfiar da maneira pela qual contam as coisas pessoas muito crédulas e muito entusiastas, sempre dispostas a considerar maravilhoso o que há de mais simples e mais natural. Importa desconfiar também das narrativas interesseiras que costumam fazer os que exploram em seu proveito a credulidade alheia. Então, é possível, só que as pessoas contam as coisas aumentando ou de uma forma que dá um tom de sobrenatural, de maravilhoso e que na verdade não é. E que a gente é nossa obrigação desconfiar, nos cuidar, sempre estarmos atentos para não sermos ludibriados, porque existem pessoas que exploram a credulidade alheia, ou seja, pedindo pagamento, pedindo benefícios, até dominando o outro através da credulidade.
Então, agora o último subitem, bênçãos e maldições. Esse subitem, ele é composto por uma única questão. Podem a bênção e a maldição atrair o bem e o mal para aqueles sobre quem são lançadas? Será que a bênção e a maldição, a gente fala muito, né? Rogar uma praga. Se eu rogo uma praga para alguém, será que essa praga pega? E se eu desejo o bem, será que esse bem atinge a pessoa? Deus não escuta a maldição injusta, e culpado perante ele se torna o que a profere. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, pode a maldição exercer momentaneamente influência mesmo sobre a matéria. Então, quando nós desejamos o mal, quando nós rogamos uma praga, essa praga, esse mau desejo pode atingir alguém. Por quê? Porque quando esse desejo ele vem acompanhado do quê? De uma emissão fluídica. Uma emissão fluídica pesada, uma emissão fluídica de mal, né? De desejo do mal, e que poderá atingir quando? Já vimos, quando o indivíduo está na mesma sintonia vibratória. Tal influência, porém, só se verifica por vontade de Deus, como aumento de prova para aquele que é dela objeto. Demais, o que é comum é serem amaldiçoados os maus e abençoados os bons. Jamais a bênção e a maldição pode desviar da senda da justiça a providência, que nunca fere o maldito, senão quando mal, e cuja proteção não há coberta, senão aquele que a merece. Então, aqui, o que os espíritos estão falando? A justiça divina é perfeita. Deus nunca vai acobertar o mal, nunca vai beneficiar aquele que é mal e nem vai permitir que o mal chegue àquele que é bom. Então, se nós já percorremos um percurso de aprendizado, de aprimoramento, de melhoria dos nossos sentimentos, cada vez menos o mal que o outro me deseja vai chegar até mim. Por quê? Porque esse mal vai me encontrar numa sintonia vibratória superior. Então, como nós já falamos, o mal que vibra nessa faixa não consegue atingir o que está na faixa acima, porque se ele chega aqui, ele melhorou, ele já não vai mais desejar o mal. E quando a pessoa não se preocupa em se melhorar, quando a pessoa ainda tem esse desejo de mal para o outro, de deseja o mal do outro, deseja as coisas dos outros, tem maus sentimentos, ela se abre à influência desses maus fluidos. E Deus permite por quê? Para que a pessoa má aprenda. Sempre o objetivo de Deus é o nosso aprendizado, é o nosso aprimoramento. Então, tudo aquilo que Deus permite que não é para o nosso bem imediato, é para o nosso bem a longo prazo. Nós é que só temos
a compreensão visando o imediato, aquilo que está acontecendo naquele momento. Nós não conseguimos ver bem à frente. Então, às vezes, aquilo que é negativo e que é ruim num determinado momento, ele vai se tornar um benefício no futuro. Por quê? Porque vai fazer a gente acordar para as coisas que nós ainda não despertamos, ou vai nos ajudar na nossa modificação interior. E com isso terminamos então esse capítulo. Espero que vocês tenham compreendido o que foi tratado até aqui, tenham absorvido e principalmente reflitam sobre essas lições para que elas possam trazer compreensão, e essa compreensão vai gerar a nossa melhoria, o nosso progresso espiritual, modificar nossa visão de mundo, e dessa forma nós vamos sofrendo menos. Então, uma boa semana, que Deus esteja ao lado de cada um de nós, nos auxiliando, nos inspirando nessa nossa jornadinha. Muita paz.